Vamos lá então, meninas, eu vou fazer uma oração enquanto as outras meninas vão entrando, para a gente começar. Nós temos uma leitura um pouquinho extensa hoje, né, de Atos 7, e vai ser uma bênção. Vamos lá orar então. Paizinho amado, Paizinho querido, muito obrigado, Senhor, por mais esse dia que o Senhor nos deu, por mais essa oportunidade, Pai, de estarmos aqui reunidas, Pai, para aprender mais da Tua palavra, Senhor, para ter mais conhecimento, mais entendimento, Senhor. Pai, nós convidamos o Teu Espírito Santo, nosso amado, precioso Espírito Santo, para se fazer presente conosco, Senhor, nessa noite, que Ele venha nos dar entendimento, sabedoria, clareza, Senhor, para que nós possamos entender a Tua palavra, Pai, que possamos ter revelações, Pai, diretamente dos céus, Pai, e que assim nós possamos Te conhecer mais profundamente, Pai, mais, Pai querido, intimamente, em nome de Jesus. Pai, te dou graças, abençoe cada uma de nós, Pai, traz cada uma que necessita estar aqui, Senhor, traz cada uma, Pai querido, que precisa, que tem sede, Pai querido, de te conhecer mais de perto, Pai. Em nome de Jesus, Pai, eu te dou graças, Pai. Nós te convidamos para ficar aqui do começo ao fim dessa reunião, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Meninas, nós vamos ler, né, hoje o capítulo 7 e o capítulo 8. Vamos ter, né, estudar esses dois capítulos. Só uma recapitulada aqui, né, no capítulo 6, a gente viu, né, que 7 homens foram escolhidos, né, como chama? Eles foram escolhidos para distribuição dos alimentos das viúvas, né? E para que os discípulos, né, para que os apóstolos pudessem se dedicar ao ensino da palavra, né? Por isso que eles pudessem, né, se dedicar a estudarem a palavra e ensinar. E também a gente viu a parte do capítulo 6, quando Estevão foi preso. E hoje nós vamos ler o capítulo 7, que fala sobre o testemunho de Estevão diante do conselho. Então o sumo sacerdote lhe perguntou: essas acusações são verdadeiras? Estevão respondeu: irmãos e pais, ouçam-me. O Deus glorioso apareceu a nosso antepassado Abraão na Mesopotâmia antes dele se estabelecer em Harã. Ele disse: deixe sua terra natal e seus parentes e vá à terra que eu lhe mostrarei. Então Abraão saiu da terra dos caldeus e morou em Harã até seu pai morrer. Depois, Deus o trouxe para a terra onde vocês agora vivem. Mas Deus não lhe deu herança alguma aqui, nem mesmo o espaço de um pé. Contudo, prometeu que a terra toda pertencia a Abraão e aos seus descendentes, embora ele ainda não tivesse filhos. Disse-lhe também que os seus descendentes viveriam numa terra estrangeira, onde seriam escravizados e oprimidos por 400 anos. Mas Deus disse: eu castigarei a nação que os escravizar, e por fim sairão dali e me adorarão neste lugar. Naquele tempo, Deus deu a Abraão a aliança da circuncisão. Assim, quando seu filho Isaque nasceu, ele o circuncidou no 8º dia. Essa prática continuou quando nasceu Jacó, filho de Isaque, quando nasceram os 12 filhos de Jacó, os patriarcas de Israel. Os patriarcas tiveram inveja de seu irmão José e o venderam como escravo para o Egito. Mas Deus estava com ele e o livrou de todas as suas dificuldades. Deus concedeu a José favor e sabedoria diante do faraó, rei do Egito, e o faraó o nomeou governador de todo o Egito e administrador de seu palácio. Então veio uma fome sobre o Egito e sobre Canaã, houve grande aflição, antepassados ficaram sem comida. Jacó soube que ainda havia cereal no Egito e enviou seus filhos, nossos antepassados, para comprarem alimento. Da segunda vez que foram, José revelou sua identidade aos seus irmãos e os apresentou ao faraó. Depois José mandou trazer para o Egito seu pai,
Jacó e todos os seus parentes, 75 pessoas ao todo. Assim Jacó foi para o Egito e ali morreu, bem como nossos antepassados. Seus corpos foram levados para Siquém e sepultados no túmulo que Abraão havia comprado por um certo preço dos filhos de Amor. Aproximando-se o tempo em que Deus cumpriria sua promessa a Abraão, nosso povo se multiplicou grandemente no Egito. Então subiu ao trono do Egito um novo rei que nada sabia a respeito de José. Esse rei explorou e oprimiu o nosso povo, forçando os pais a abandonarem seus filhos recém-nascidos para que morressem. Por essa época nasceu Moisés, um bebê especial aos olhos de Deus. Seus pais cuidaram dele em casa por 3 meses, quando tiveram de abandoná-lo, a filha de Faraó. Quando tiveram de abandoná-lo, a filha de Faraó o adotou e o criou como seu próprio filho. Moisés foi educado em toda a sabedoria dos egípcios e era poderoso em palavras. Certo dia estava Moisés com 40 anos, resolveu visitar seus parentes, o povo de Israel. Ao ver um egípcio maltratando um israelita, defendeu o israelita e o vingou, matando o egípcio. Imaginou que seus irmãos israelitas entenderiam que ele havia sido enviado por Deus para resgatá-los, mas isso não aconteceu. No dia seguinte, visitou-os novamente e viu 2 homens de Israel brigando, tentando agir como pacificador. Disse a eles: homens, vocês são irmãos, por que brigam um com o outro? Mas o homem que era culpado empurrou Moisés e disse: quem o nomeou líder e juiz sobre nós? Vai me matar como matou o egípcio ontem? Quando Moisés ouviu isso, fugiu e foi viver como estrangeiro na terra de Midian. Ali nasceram seus 2 filhos. 40 anos depois, no deserto próximo ao Monte Sinai, um anjo apareceu a Moisés nas chamas de um arbusto que queimava. Quando Moisés viu aquilo, ficou admirado. Aproximando-se para observar melhor, ouviu a voz do Senhor que disse: eu sou o Deus de seus antepassados, o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó. Moisés tremia de medo e não tinha coragem de olhar. Então o Senhor lhe disse: tire as sandálias, pois você está pisando em uma terra santa. Por certo, tendo visto a aflição do meu povo no Egito, tenho ouvido seus gemidos e desci para libertá-los. Agora vá, pois eu o envio de volta ao Egito. Esse era o mesmo Moisés que o povo havia rejeitado quando lhe perguntaram: quem o nomeou líder e juiz? Por meio do anjo que apareceu a Moisés no arbusto em chamas, Deus o enviou para ser líder e libertador. Assim, com muitas maravilhas e sinais, ele os conduziu para fora do Egito, pelo Mar Vermelho e pelo deserto, durante 40 anos. Esse mesmo Moisés disse ao povo de Israel: Deus levantará para vocês um profeta como eu no meio do seu povo. Moisés estava com nossos antepassados, a congregação do povo de Deus no deserto, quando o anjo lhe falou no Monte Sinai, e ali Moisés recebeu palavras que dão vida para transmiti-las a nós. Mas nossos antepassados se recusaram a obedecer Moisés. Eles o rejeitaram e em seu íntimo voltaram ao Egito. Disseram a Arão: faça para nós deuses que nos guiem, pois não sabemos o que aconteceu com esse Moisés que nos tirou do Egito. Logo fizeram um ídolo em forma de bezerro, ofereceram-lhe sacrifícios e começaram a celebrar o objeto que haviam criado. Então Deus se afastou deles e os entregou para servirem as estrelas do céu como deuses, conforme está escrito no livro dos profetas. Foi a mim que vocês trouxeram sacrifícios e ofertas durante aqueles 40 anos no deserto, povo de Israel. Não, vocês carregaram o santuário de Moloque, a estrela de seu deus Renfã, e as imagens que fizeram para adorá-los. Por isso, eu os enviarei para o exílio, para além da Babilônia. Nossos antepassados levaram com eles pelo deserto o tabernáculo construído de acordo com o modelo que Deus havia mostrado a Moisés.
Anos depois, quando Josué comandou nossos antepassados nas batalhas contra as nações que Deus expulsou desta terra, foi levado com eles para o seu novo território e ali ficou até o tempo do rei Davi. Davi entrou com favor, Davi encontrou favor diante de Deus e pediu para construir um templo permanente para o Deus de Jacó, mas foi Salomão quem o construiu. O Altíssimo, porém, não habita em templos feitos por mãos humanas, como diz o profeta. O céu é o meu trono e a terra é o suporte de meus pés. Acaso construiriam para mim um templo assim tão bom, diz o Senhor? Que lugar de descanso me poderiam fazer? Acaso não foram minhas mãos que criaram o céu e a terra? Povo teimoso, vocês têm um coração incircuncidado e são surdos para a verdade. Resistirão para sempre ao Espírito Santo? Foi o que seus antepassados fizeram e vocês também o fazem. Que profetas seus antepassados não perseguiram? Mataram até aqueles que predisseram a vinda do justo, a quem vocês traíram e assassinaram. Vocês desobedeceram a lei de Deus, embora tenha recebido das mãos dos anjos. Os líderes judeus se enfureceram com a acusação de Estevão e rangiam os dentes contra ele. Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, olhou firmemente para o céu e viu a glória de Deus. E viu Jesus em pé no lugar de honra à direita de Deus. Olhem, disse ele, vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé no lugar de honra à direita de Deus. Eles taparam os ouvidos e aos gritos lançaram-se contra ele. Arrastaram-no para fora da cidade e começaram a apedrejá-lo. Seus acusadores tiraram os mantos e os deixaram aos pés de um jovem chamado Saulo. Enquanto atiravam as pedras, Estevão orou, Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Então caiu de joelhos e gritou, Senhor, não os culpe por este pecado. E com isso adormeceu. Uau! Uau! Uma das coisas, né, que eu estava lendo e estudando sobre isso, né, que me chamou muito a atenção, foi a fé que eles tinham, né? A fé deles era uma fé que eu quero, que eu busco, né? E a certeza do amor deles ao Senhor é a coisa mais linda que a gente pode ver, porque a gente vê que Estevão, ele sabia, né, o que ia acontecer e ele não teve medo de se posicionar. Eu sempre estou falando com vocês aqui sobre, né, posicionamento. E Estevão, a gente vê que tanto Pedro, João, né, agora que Estevão, que todas as oportunidades que eles tinham, né, de falar ali para os mestres da lei sobre quem Jesus era, o que Jesus tinha feito, eles falavam, mesmo eles sabendo que era proibido, né, eles estavam sendo proibidos de falar desse Jesus, mas toda oportunidade que eles tinham de falar, eles falavam sem medo. E correndo, né, todos os riscos, né, até como a gente vê aqui, Estevão, ele falou tudo que ele tinha que falar, né, ele mostrou ali tudo que aconteceu, desde o tempo de Abraão até Moisés, né, a rebeldia do povo, a infidelidade do povo, e o que Deus, né, estava fazendo, guiando eles e tal, e né, ele trouxe tudo ali ele trouxe ali, né, diante do conselho. Então, muitas das vezes a gente tem medo, né? A gente se fecha, a gente fica com medo, a gente fica preocupado, a gente não quer falar as coisas, a gente tenta camuflar as coisas, né? Vamos deixar quieto, vamos deixar assim, para de falar de Jesus porque a pessoa não gosta. Mas a gente vê que homens tão corajosos, né? Homens tão valentes, que eles não tinham medo do que ia acontecer, porque a fé deles estava tão firmada em Jesus, eles sabiam quem era Jesus, né?
Eu fiz algumas anotações aqui do capítulo 7, ele é um capítulo bem longuinho. Oi, Dri, boa noite! E eu quero ler com vocês algumas anotações que eu fiz. Do capítulo 7, né, do versículo 1 a 50. Em sua defesa, Estevão começava a discorrer sobre a história dos israelitas desde Abraão e as promessas de Deus feitas a ele. Ele vai mostrando o propósito de Deus em Israel ao longo do tempo como nação e promessa do surgimento do Messias. Nesse ponto, ele destaca a dureza do coração do povo no passado e no presente e os acusa de assassinar a todos os mensageiros que Deus levantou para lhes anunciar a sua vontade. Estevão é questionado sobre as acusações feitas contra ele. Em resposta, ele faz um discurso eloquente, né, detalhado de toda a história de Israel. Aqui, como eu já falei, né, ele começa com o chamado de Deus a Abraão, passa por José, ao poder no Egito, enfatiza a liderança de Moisés durante o Êxodo e a entrega da lei no Monte Sinai. Estevão também menciona Davi, Salomão e a construção do templo. E ele acusa os líderes religiosos de serem teimosos e resistentes ao Espírito Santo, assim como seus antepassados. E durante a sua pregação, a glória de Deus vem sobre Estevão e ele vê os céus abertos. A gente vê que até ali, num momento tão difícil, que né, estava ali a pressão toda em cima de Estevão não tem medo, e a palavra do Senhor fala que ele foi cheio do Espírito Santo. E quando Estevão ele olha para o céu, ele vê a glória de Deus e Jesus em pé à direita de Deus, e ele compartilha essa visão, ele fala, né, o que ele está vendo ali naquele momento. E eles ficaram com muita raiva, né, do que ele falou, eles arrastaram ele para fora da cidade e começaram a apedrejá-lo, né. Enquanto Estevão estava ali morrendo, ele pede, né, ele ora para que o Senhor receba o espírito dele e que o Senhor não cobre, né, o pecado o pecado dos seus assassinos, né, as pessoas que estavam apedrejando ele. E uma das testemunhas que estava ali, que viu tudo que estava acontecendo, foi Saulo, porque ele era um perseguidor do evangelho, né? E depois disso, muitas coisas aconteceram que a gente vai estudar no capítulo 8. Mas é um resumo que eu fiz aqui do capítulo 7. E, Dri, tem alguma coisa que tu quer acrescentar para nós? Agora tá me ouvindo? Agora sim. Boa noite, meninas, mulheres do Senhor. Que prazer estar aqui junto de vocês hoje. Bem. É muito bom, né, partilhar da palavra. Quanto mais a gente escuta, mais a gente quer falar sobre o assunto, debater e aprender, na verdade, né, assimilar tudo que o Senhor tem pra gente, assim. E tem alguns pontos importantes, né? Eu acredito que no estudo passado, porque ainda vem ali dos 6, logo no finzinho, quando começa a falar ali de Estevão já, né? Onde ele já está sendo preso para ser interrogado, fala ali que Estevão, ele estava com as falsas testemunhas ali, né? E naquele momento todos os membros do conselho olhavam para Estevão e viram o seu rosto, parecia um rosto de anjo. Então a gente vê aqui que Estevão já estava cheio da glória de Deus, cheio da presença de Deus, tão cheio da presença de Deus, que todos que olhavam para ele, viam ele, olhavam e parecia um rosto de anjo, né, na face dele, literalmente. Então, assim, e por causa dele estar tão cheio da glória, tão cheio da presença, ele tinha muito ímpeto em falar o que precisava ser falado naquele momento, né? Em confrontar aqueles
aqueles sumos sacerdotes, né, que estavam ali, que estavam acusando ele, que estavam ali realmente para colocá-lo na prisão, para matá-lo. Né? Então nós vemos assim a convicção que ele estava, né, no seu coração, como você já disse, eu só estou reforçando as suas palavras aí nas minhas, né? Ele tinha tanta convicção do que ele estava falando, né? É muito legal assim que a gente vê ao longo de Atos aqui, a gente viu Pedro sendo convicto daquilo que estava falando lá no começo, e como a gente comentou lá no começo, ele falava do quê? Da palavra, e através da palavra muitos se convertiam. Aqui Estevão estava fazendo o quê? Relembrando a palavra, a história de Israel, desde o início até Davi, até Salomão ali, e tudo que aconteceu. Mas dessa vez ele está usando a palavra para confrontar, né? Ele estava ali realmente falando, vocês mataram todos os profetas que o Senhor enviou para falar mensagem, para pregar, e vocês os assassinaram, e vocês estão fazendo as mesmas coisas, os antepassados fizeram, e agora vocês estão fazendo. Então, assim, ele teve muita coragem diante, ele sabia que aqueles homens tinham o poder terreno para fazer o que quisesse com ele. Mas ele não estava preocupado com aquilo que seria feito com ele. Ele estava preocupado em cumprir o propósito de Deus, independente do que sobreviesse, né? Então a gente vê essa coragem, esse ímpeto, né, de falar o que é necessário, porque a gente fazer um paralelo assim bem rapidinho, a gente tem vivido uma geração onde às vezes é difícil você falar o que precisa ser falado para as pessoas, porque elas querem que o ego delas seja massageado. A verdade é essa, elas querem isso. E eu não estou falando de pessoas fora da igreja, estamos falando de pessoas dentro da igreja, porque Estevão não estava falando com pessoas que não conheciam a palavra, que não conheciam as leis de Moisés, muito pelo contrário, eles eram conhecedores da palavra, da lei, né? E eles não queriam ouvir a verdade, eles não queriam aceitar aquilo como verdade de forma nenhuma, porque não foi por eles que veio, foi de uma forma diferente, não da forma que eles imaginavam. Então, assim, nisso, eu acho que nós, como igreja, precisamos aprender que a nossa mente precisa ser renovada, restaurada em todo o tempo, porque existem coisas que Deus fez lá no passado e que agora ele vai mudar para um novo rumo, um novo tempo, uma nova estação aqui. E às vezes a gente quer permanecer vivendo no passado. E aquilo que Deus está fazendo aqui, nós não estamos aceitando porque a gente acha que não é, porque não foi do jeito que nós imaginamos que seria, que aconteceria. E nós vamos perder aquilo que o Senhor está fazendo, perder Jesus, a presença de Jesus que eles perderam. Eles poderiam ter tido, mas eles perderam a presença de Jesus, os ensinamentos de Jesus e tudo que eles poderiam ter vivido ali. E eles perderam, por quê? Porque eles estavam com a mente cauterizada apenas pelo conhecimento e não pela revelação e o poder do Espírito Santo e a presença. Então, assim, a gente percebe aqui, né, que Estevão estava ali com muita ousadia falando e afirmando, e eles ficaram com muita raiva, né, de Estevão por causa disso. E como você leu, Jane, aqui, né, praticamente nos últimos capítulos aqui, é muito interessante no versículo 57, eles taparam os ouvidos e aos gritos lançaram-se contra eles. Então, quando alguns de nós, endurece os nossos corações para aquilo que Deus está fazendo, para coisas que nós não imaginávamos, não esperávamos, mas que Ele está fazendo, nós vamos tampar os nossos ouvidos para não ouvir, nós vamos ficar com raiva de quem está falando, de quem está fazendo, de quem está confrontando, de quem está falando a verdade, de quem está pregando a palavra da verdade. Então, assim, nós temos que tomar cuidado, como, mais uma vez, eu acho que vale ressaltar, Estevão não estava falando com pessoas que não conheciam a palavra, não eram gentios. Eram pessoas que conheciam, eram conhecedores da lei, eram conhecedores da palavra, eles sabiam
mas eles simplesmente cerraram os ouvidos, né? Enrijeceram a sua mente, seu coração, para não ouvir aquilo que o Senhor estava falando naquele momento, né? E eu acredito também que assim como aconteceu lá com o coração de Faraó, que o Senhor endureceu o coração de Faraó para que o povo não fosse liberto, porque o Senhor tinha todo um propósito ali de enviar os seus sinais, né? Os 10 sinais que tiveram ali, né? Com o povo com o povo de Israel. Eu acredito que aqui o Senhor também acaba endurecendo o coração dessas pessoas, porque aqueles que não querem ouvir, então não vão ouvir. E o Senhor acaba realmente endurecendo mais ainda o coração. É aquela palavra, quem está limpo, limpe-se ainda mais, quem está sujo, suje-se ainda mais. Então, quem não quer ouvir, então não ouça o que o Espírito diz à igreja. Você não vai ouvir. E o Senhor cerra os corações, por quê? Porque existia um grande propósito na morte de Estevão. Porque logo a seguir, ali no capítulo 8, né, você vai continuar lendo, e a gente vê ali que a maioria, tirando os apóstolos, a maioria começaram a sair dos lugares porque eles ficaram amedrontados, eles ficaram com medo do que tinha acontecido com o Estevão. E como Paulo era um dos Saulo, né? Como Saulo era um dos perseguidores ali da igreja e estava batendo nas casas e realmente perseguindo, querendo matá-los, eles simplesmente foram para vários lugares. E eu também acredito nesse propósito, né? Mas vamos deixar então para o 8, tá? Isso, vamos lá então. Capítulo 8. E Saulo... não, já li essa parte aqui. O título, né, da minha Bíblia aqui fala: a perseguição faz os discípulos dispersarem. Uma grande onda de perseguição começou naquele dia e varreu a igreja de Jerusalém. Todos eles, com exceção dos apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judéia e de Samaria. Alguns homens devotos vieram e com grande tristeza sepultaram Estevão. Saulo, porém, procurava destruir a igreja. Ia de casa em casa, arrastava para fora homens e mulheres e os lançava na prisão. Versículo 4. Os que haviam sido dispersos, porém, anunciavam as boas novas a respeito de Jesus por onde quer que fossem. Filipe foi para a cidade de Samaria e ali falou ao povo sobre Cristo. Quando as multidões ouviram sua mensagem e viram os sinais que ele realizava, deram total atenção às suas palavras. Muitos espíritos impuros eram expulsos e aos gritos deixavam suas vítimas, e muitos paralíticos e aleijados eram curados. Por isso, houve grande alegria naquela cidade. Eu vou ler até o 13. Um homem chamado Simão praticava feitiçaria ali. Um homem chamado Simão praticava feitiçaria ali havia anos. Ele deixava o povo de Samaria... Perdão, meninas. Ele deixava o povo de Samaria admirado e afirmava ser alguém importante. Todos, dos mais simples aos mais importantes, se referiam a ele como o grande poder de Deus. Ouviam-no com atenção, pois durante muito tempo ele os tinha deixado admirados com a sua magia. No entanto, quando Filipe lhes levou a mensagem sobre as boas novas do reino de Deus e sobre o nome de Jesus Cristo, eles creram e, como resultado, muitos homens e mulheres foram batizados. O próprio Simão creu e foi batizado. Começou a seguir Filipe por toda parte, admirando-se dos sinais e milagres que ele realizava. E aqui eu vejo que muitas das vezes, né, o que para eles ali, né, aconteceu, todo mundo fugiu com a morte de Estevão, todos correram e se dispersaram, né, ficaram todos espalhados. Só que com isso o evangelho foi
espalhado com mais rapidez também. Então, Deus, eu vejo assim como o Senhor tem seus meios, né, de fazer as coisas. Porque uma coisa que era tão ruim, talvez, eu vou falar por mim, né? Se eu estivesse lá, eu ia já falar, meu Deus, agora acabou tudo. E agora, o evangelho, né? Acabou, porque estão, né? Saulo tá doido para matar todo mundo, a gente sabe o que ele faz, só que nisso o evangelho foi como se jogasse ali uma faísca num palheiro, né? Muitas pessoas com, né, mais facilidade ouviram a palavra do Senhor. E deixa eu ver aqui as anotações que eu fiz. E foi, a gente vê no... Ah, não, que é 8h25. Não tô lá ainda. Mas é isso, Dri. Quer acrescentar mais alguma coisa? Gente, a Dri, ela é pastora, minha amiga preciosa de São Paulo, e eu amo os estudos dela. Nós fazíamos inúmeras vezes estudos assim, e é por isso que eu tô dando a oportunidade para ela trazer um pouco do conhecimento dela para nós essa noite. Ai, gente, é tão bom, gostoso partilhar da palavra, né? É exatamente isso, Jane. Eu acredito que o grande propósito do Senhor ali, na morte de Estevão, porque assim, ele não sofreu. Eu acredito que as pessoas ao redor sofreram por ele. Mas ele estava tão cheio da presença de Deus, ele estava vendo o Senhor Jesus. Então, acho que o que mais ele queria estar com ele o mais rápido possível, né? Porque aquilo era um propósito, a morte dele foi um propósito. Como você disse, a palavra foi disseminada, pulverizada, né? É como se realmente, né, um fósforo ali na palha, e foi muito rápido. Então, assim, por isso eu realmente creio em situações onde o próprio Senhor, ele faz e age, porque é o propósito dele. Seria o propósito dele de fazer isso para que a igreja se realmente fosse pulverizada, fosse para muitos lugares, né? Fosse para os gentios, como a gente vai ver mais para frente depois, não só os judeus, mas também para os gentios e para tantas terras distantes, né? Que muitos foram, e a palavra continuou sendo pregada. Embora não fosse ali, mas estava sendo. Então, eu acredito que um dos propósitos do Senhor nesse tempo e com essa morte foi exatamente essa, né? Que por mais que talvez a gente pudesse pensar, ou algumas pessoas pudessem pensar, nossa, mas aí eles ficaram com medo, saíram correndo, mas era o propósito do Senhor, né? Eles foram para outros lugares e começaram a pregar a palavra em outros lugares, porque a igreja precisava tomar essa proporção, essa grande proporção, para a palavra chegar onde chegou, que é hoje, que é aqui, que é agora, que somos nós, por causa deles, por causa da coragem deles, por causa da morte deles, por causa do sacrifício deles. Então, hoje nós também podemos alcançar, né, essa alegria, né? Então, eles fizeram no tempo deles, que nós, como igreja, possamos fazer em nosso tempo também, né? Nós possamos deixar a nossa marca, porque eles deixaram a marca deles, por onde eles passaram. Então, a gente precisa entender o que Deus está fazendo, mesmo que não entender o que Deus está fazendo, porque talvez muitos não entendessem, né? Nossa, mas são os discípulos do Senhor, estão pregando a palavra do Senhor, mas estão sendo perseguidos, né? Estão sendo mortos, mas ainda assim, ninguém parou a igreja, ninguém conseguiu parar a igreja, a morte não parou a igreja, nada pôde parar. O inferno não pode prevalecer contra a igreja do Senhor. Ela não prevaleceu e não vai prevalecer contra as nossas vidas. E assim, hoje eu estava pensando sobre isso, né? A gente tem ouvido muitas palavras de homens assim que a gente olha e fala, Senhor, que vem como um bálsamo no nosso coração, vem como confronto, vem como faca, como espada mesmo, sabe? Para nos levantar, para nos confrontar. E eu amo palavras que vêm para nos confrontar, para nos colocar no posicionamento mesmo, né? Como a Jane vem sempre falando, para nos posicionarmos, né? Como filhas, como
aquelas que o Senhor quer que nós sejamos. Então, hoje mesmo eu ouvi a palavra, né, de um pastor ali pregando no Mevan, e teve uma frase que ele falou que na hora assim eu pensei, ele falou assim: grandes homens de Deus me inspiraram, mas chegou um momento que eu sabia que aquele era o meu tempo. E eu quero dizer para vocês que hoje é o tempo de vocês. E eu fiquei assim na hora, mas depois eu entendi. Por quê? Porque estes homens, Pedro, João, Paulo daqui a pouco, Estevão, Barnabé, meu Deus, foram grandes homens e nos inspiram. Mas hoje é a nossa vez de nos levantarmos, de ser ousadas, de nos posicionar, de obedecer e de fazer parte do grande propósito de Deus. Eles fizeram parte do início e nós somos a igreja do fim. Nós somos a igreja do fim. Nós precisamos levantar como a noiva do Senhor. Nós precisamos levantar. Desperta, igreja minha, amada minha. Desperta, Débora. Desperta. Desperta, levanta, que a glória de Deus vai nascendo sobre ti. Então, assim, é tempo de despertarmos. Eles deixaram a marca no passado, que nós possamos deixar nossa marca aqui e agora. Porque esse é o tempo que nós temos, o hoje. O amanhã não nos pertence. Ai, amém. Senão eu vou continuar, amiga. Ai, que delícia, gente. Aí, se eu continuar aqui, você sabe. Vamos lá, então. Vou continuar mais um pouquinho, que aí tu continua aí também. Quando os apóstolos, versículo 14... Quando os apóstolos em Jerusalém souberam que o povo de Samaria havia aceitado a mensagem de Deus, enviaram para lá Pedro e João. Assim que os dois chegaram, oraram para que aqueles convertidos recebessem o Espírito Santo, pois apesar de terem sido batizados em nome do Senhor Jesus, o Espírito Santo ainda não havia descido sobre nenhum deles. Então Pedro e João impuseram as mãos sobre eles e receberam o Espírito Santo. Simão viu que as pessoas recebiam o Espírito Santo quando os apóstolos impunham as mãos sobre elas. Então ofereceu-lhes dinheiro, dizendo: dei-me este poder também, para que quando eu impuser as mãos sobre as pessoas, elas recebam o Espírito Santo. Pedro, porém, respondeu: que seu dinheiro seja destruído com você, por imaginar que o dom de Deus pode ser comprado. Você não tem parte nem direito neste ministério, pois seu coração não é justo diante de Deus. Arrependa-se de sua maldade e ore ao Senhor. Talvez Ele perdoe esses seus maus pensamentos, pois vejo que você está cheio de amarga inveja e é prisioneiro do pecado. Simão exclamou: orem ao Senhor por mim, para que essas coisas terríveis não me aconteçam. Depois de terem testemunhado e proclamado a palavra do Senhor em Samaria, Pedro e João voltaram a Jerusalém. Ao longo do caminho, pararam em muitas vilas samaritanas para anunciar as boas novas. Amém, Dri, pode falar. Só um minutinho. Perguntaram onde que estava começando o versículo sobre Estevão. Onde fala sobre Estevão, começa a prisão dele, é no 6:8, capítulo 6, versículo 8, tá? Pode continuar, Jane. Versículo 26. Um anjo do Senhor disse a Filipe: vá para o sul, para a estrada no deserto que liga Jerusalém a Gaza. Filipe partiu e encontrou no caminho um alto oficial etíope, o eunuco responsável pelos tesouros de Candace, a rainha da Etiópia. Ele tinha ido a Jerusalém para participar da adoração e estava no caminho de volta. Sentado em sua carruagem, lia em voz alta o livro do profeta Isaías. Então, o Espírito disse a Filipe: aproxime-se e acompanhe a carruagem. Filipe correu até a carruagem e, ouvindo que o homem lia o profeta Isaías, perguntou-lhe: o senhor compreende o que lê? O homem respondeu: como posso entender sem que alguém me explique?
e convidou Filipe a subir na carruagem e sentar-se ao seu lado. Essa era a passagem das Escrituras que ele estava lendo. Ele foi levado como ovelha para o matadouro, como cordeiro mudo diante dos tosqueadores, não abriu a sua boca. Foi humilhado e a justiça lhe foi negada. Quem pode falar de seus descendentes? Pois sua vida foi tirada da terra. O eunuco perguntou a Filipe: diga-me, o profeta estava falando de si mesmo ou de outro? Então Filipe, começando com essa mesma passagem das Escrituras, anunciou-lhe as boas novas a respeito de Jesus. Prosseguindo, chegaram a um lugar onde havia água. Então o eunuco disse: veja, aqui tem água. O que me impede de ser batizado? Filipe disse: nada o impede, se você crê de todo o coração. O eunuco respondeu: creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Então mandou parar a carruagem, os dois desceram até a água e Filipe o batizou. Quando saíram da água, o Espírito Santo tomou Filipe e o levou. O eunuco não tornou a vê-lo, mas seguiu viagem cheio de alegria. Então Filipe apareceu mais ao norte, na cidade de Azoto. Anunciou as boas novas ali e em todas as cidades ao longo do caminho até chegar a Cesareia. O que me chamou a atenção aqui foi que como eles eram sensíveis, né, à voz do Espírito Santo. E me chamou a atenção porque eu tenho buscado muito isso, né? Estar sensível à voz do Espírito Santo. Porque eu acredito que nos dias de hoje são tantas vozes que a gente precisa saber qual é a direção que a gente está tomando, né? E mesmo depois que o Senhor fala, eu passei por uma situação que o Senhor foi muito claro comigo, me deu um direcionamento exatamente do que eu tinha para fazer. E uma pessoa chegou para mim e falou: eu acho que não é isso não. Não é Deus, tu precisa orar mais, porque eu não sinto que é isso. E eu, né, com muita educação, falei para a pessoa, falei assim: olha, mas não é para você sentir. Eu preciso sentir, é eu que preciso ter certeza da voz do Senhor. E o Senhor falou comigo e eu tenho 100% certeza. E a conversa terminou ali. Porque se a gente não ter certeza, né, que o Espírito Santo está falando conosco, a gente começa a encher a cabeça de ponto de interrogação. Mas será? Não, mas, nossa, mas agora ele me deixou com dúvida, essa pessoa me deixou assim, né? Mas se nós estamos orando, né, buscando a Deus, por isso é a importância do jejum também, né? Porque o jejum, ele nos dá sensibilidade para a gente ficar, né, atentos ao que está acontecendo, a voz do Senhor. E aqui a gente vê assim que eles eram totalmente guiados pelo Espírito Santo, né? E a gente tem esse poder, né? Nos foi dado, no Espírito Santo, ele habita, nós somos o templo do Espírito Santo. E para a gente andar com ele, basta nós orarmos, né? E estar ali 100% dedicados e buscando a Deus, né? Para que ele nos guie, porque é só a gente pedir. É só a gente pedir. Eu vou contar uma coisa para vocês, assim, sobre isso, de pedir ao Espírito Santo para nos guiar, que aconteceu hoje à tarde, que eu fiquei assim, eu amo pipoca. E eu fui fazer uma pipoca, aqui no sul tá chovendo muito, o tempo tá fechado, tá aquele tempo deles, eu amo quando o tempo tá assim. E aí eu pensei, vou fazer uma pipoquinha. Quando eu fui na cozinha, fui ver, não tinha mais pipoca. Aí eu pensei, falei, nossa, não tem mais pipoca. Mas aí eu pensei, se eu pedir pro meu marido, eu não queria ir sozinha no mercado, aqui pertinho. Eu falei, vou pedir para ele junto comigo. Ah, mas se eu pedir, ele não vai. Aí eu fiquei ali no sofá, né, com a vontade de comer a pipoca. Aí eu pensei, peraí, deixa eu perguntar para ele, querido, vamos ali comprar a pipoca comigo? Ele olhou para mim e ele falou assim, eu estava só esperando você pedir. E eu falei assim, meu Deus do céu,
não acredito. E na hora o Espírito Santo falou comigo, tá vendo, filha? Existem coisas que é só você pedir, eu tô aqui esperando. Eu tô esperando você pedir. E você tá aí, e eu já tava relutando assim há mais de 1 hora, já fazia 1 hora e meia, quase 2 horas, na vontade de comer a pipoca, mas assim, mas ele não vai querer ir, ele não vai, e não vou falar. Então, assim, e a gente tem o Espírito Santo, né? É só a gente pedir, querer, né? Nos versículos passados, a gente aprendeu muito, né? Na sexta-feira, sobre a mentira, né? De falar a verdade, de não importa o que você vai falar, seja com seu filho. Ah, mamãe, a gente vai amanhã? Vamos, amanhã a gente vai. A gente, né, tem mania de falar só para calar a criança ali e tal. E na verdade não vai, né? Então, assim, são detalhes, né, que a gente vai aprendendo, assim, que a gente precisa ser verdadeiros, né? Os apóstolos ali, né, no começo de Atos, eles eram da verdade, eles não tinham medo de falar, eles falavam, eles se posicionavam e, e, e é uma das formas que o Espírito Santo fala com a gente, né? Nós precisamos ser verdadeiros com o Senhor. Nas mínimas coisas que, né, a gente acha que não tem nada a ver, a gente precisa falar, conversar com Deus. Ele está pronto para nos ouvir, né? E, Dri, pode complementar. Não, é isso, é exatamente isso, Jane. Eles tinham sensibilidade do Espírito Santo, existia uma... Eu preciso achar a palavra certa para isso, mas a gente percebe, assim, o quanto o Senhor estava fazendo rapidamente as coisas acontecerem, né? Eu sei que para o Senhor não existe tempo, porque Ele é o tempo, Ele é o dono do tempo. Então, não existe para Ele, para a gente passa rápido. Para a gente, às vezes, parece uma eternidade. Algumas coisas passam muito rápido, algumas coisas parecem uma eternidade para acontecer. Mas é claro que o Senhor ele vem no tempo certo, do jeito que Ele quer, como Ele quer. Mais uma vez, eu creio que tudo depende do propósito. E a gente vê, assim, uma aceleração, acho que é essa palavra, uma aceleração do propósito que Deus tinha aqui nesse tempo, com esse povo, com esta igreja, com esses apóstolos, com os discípulos, para espalhar as boas novas. E eles precisavam estar atentos ao Espírito, estar sensíveis ao Espírito para fazer e disseminar a palavra da forma que tinha que disseminar. Então, assim, precisa haver em nós, porque eu acho que nunca se ouve tanto essa palavra como nos nossos dias, que nós estamos vivendo um tempo de aceleração também, né, nos nossos dias. Então, assim, se a gente for ver, dá para até colocar aqui, né, comparação. Por quê? Porque, como eu disse, nós estamos sendo a igreja dos últimos dias. Eles foram do começo e nós temos sido a igreja dos últimos dias. Então, existe uma aceleração para aquilo que Deus tem a fazer nas nossas vidas e através dela. E é muito interessante aqui, quando Felipe escuta a voz do Senhor, né, do Espírito Santo, fala para encontrar com o eunuco que está lendo a palavra. Aqui a gente já está vendo alguém que está buscando, tendo sede da palavra, mas não consegue ter discernimento dela. Então, quando o Felipe pergunta para ele, né, você está entendendo que você está... você está entendendo a passagem que você está lendo, né? E aí ele fala assim, como é que eu vou entender se não tem ninguém para me explicar? Né? É isso, né, que fala, gente? Sim, isso. Né? Como é que eu vou entender sem que alguém me explique? Isso, o Senhor compreende o que lê? Ele pergunta, né? Como posso entender sem que alguém me explique? Então, estamos nós aqui, mulheres do Senhor, para estas pessoas, porque os campos estão brancos
E existem muitas pessoas que estão começando a ler a palavra sem entender, sem ter discernimento, sem ter a sensibilidade do Espírito Santo, sem carregar já essa bagagem, que já entende que precisa orar, jejuar, estar cada dia mais perto e obedecer e ouvir a voz do Espírito Santo para poder chegar perto dessas pessoas e então explicar o que elas estão lendo. Né? Porque elas estão lendo, mas não estão entendendo. E nós estamos aqui para ajudá-las a entender aquilo que o Espírito Santo está querendo falar com elas. E através desse entendimento, na mesma hora ele quis se batizar, né? Ele ainda olha para ele e fala assim, olha, aqui tem água, o que me impede de ser batizado? O que me impede de receber a Jesus, né? E aí Felipe diz a ele ali no versículo 37, nada o impede. Se você crê que Jesus Cristo é o Filho de Deus, né? Então, assim, eu acredito que está chegando esse é o tempo em que nós vamos ver pessoas sedentas e que o Senhor vai usar quem estiver do lado, e não importa qual é a sua porção, querida, não importa qual é a sua porção, o Senhor tem para fazer algo através da sua vida. Isso é algo que o Senhor falou profundamente comigo ontem e eu fico até emocionada, porque assim, ontem, aliás, há um tempo o Espírito Santo vem falando comigo sobre a questão da gente ser única, e o que a gente carrega é único nas nossas vidas. A gente não pode tentar se comparar ou diminuir aquilo que Deus tem colocado sobre nós, porque são porções que vêm dele unicamente, exclusivamente para mim, para você, para Jane, para você que está aí assistindo, Monique, Gediane, Marli. O Senhor tem uma porção para cada uma de nós e através de cada uma de nós, sabe? E ontem, assim, foi muito forte. O Espírito Santo falou assim, aquilo que eu estou gerando através de você é único. Porque a sua filha, você gerou a sua filha e você olha para ela e você a vê muito especial. Ela não é única para você? Aí eu falei, ela é única, Senhor. Ela é única para você, ela é especial para você. É sua filha. Então, aquilo que eu estou gerando através da sua vida, aquilo que você vai dar à luz, que eu coloquei aí dentro, também é único. Aquilo que eu estou gerando através de você também é especial. Eu tenho muitos filhos, mas cada um é único. Eu estou gerando muitas coisas. Muitas pessoas vão dar à luz, mas cada mãe que vai dar à luz a um filho, eu vou olhar para mim e vou falar, a minha é especial, a minha filha é tão linda, a minha filha é tão única. Você vai olhar para o seu bebê e vai dizer a mesma coisa. O meu bebê é tão lindo, é tão único, é tão especial, olha. Aí o Espírito Santo começou a me trazer isso, sabe? Filha, o que eu estou gerando através de você é único, então não aborte o que eu estou gerando, não diminua o que eu estou gerando, não deixe passar o que eu estou gerando, porque é único, é especial. Então eu quero liberar essa palavra sobre a sua vida aqui essa noite também. Não importa quem você é, não importa qual o título, se você é conhecido ou não, nós não somos, estamos aqui atrás da malhada e não tem problema, onde o Senhor quiser nos levar, assim como Felipe, ele estava aqui com esse homem, o etíope, e daqui a pouco o Senhor cumpriu o propósito de Felipe ali na vida desse homem e logo transportou para outro lugar para continuar pregando, porque precisava, era uma aceleração. E se a gente lê na TPT, Jane, vai falar que o Espírito do Senhor arrebatou Felipe e o levou para outra cidade. Né? Aqui a gente vê que ele levou, mas lá fala, o Espírito do Senhor arrebatou Felipe e o levou para outra cidade, para continuar no mesmo propósito, com pessoas diferentes. Então, muitas vezes, o Senhor vai usar aquilo que está gerando dentro de você, te levar para um lugar específico para falar sobre algo específico para alguém, abrir o entendimento, abrir os olhos, partir o pão e agora vamos continuar, vamos para outro lugar. Né? Uma das coisas que me chamou muita atenção aqui é que o eunuco, ele estava lá na carruagem dele, tentando ler, ele estava ali vivendo a vida dele. Mas foi Felipe que ouviu o Espírito Santo mandar ele lá.
né? Então eu vejo isso nas nossas vidas. Muitas das vezes a gente quer, ai, Senhor, faz através de mim, eis-me aqui. Só que se a gente não parar para ouvir a voz do Senhor, para ele saber aonde ele vai nos mandar, porque é ele que vai nos levar, né? E então assim a gente vê que tinha um homem ali na vida dele, né, no tempo dele, cotidiano dele ali, no cotidiano dele, né, com aquela sede, que, né, olhando de fora, né, tipo assim, se eu não estou atenta à voz do Senhor, eu não vou ouvir, eu não vou chegar lá. E, né, e quando Felipe chegou lá, ele viu que ele estava lendo e, né, e ali ele começou a interagir, começou a ter uma conversa, né? E isso é uma das coisas assim que eu preciso mais que o Senhor faça comigo, porque eu sou muito, assim, quando eu saio, eu gosto muito de conversar, Adri sabe. Os nossos estudo bíblico às vezes ia 3, 4 horas. Só que quando são pessoas assim, por exemplo, que eu não conheço e tal, eu fico ali horas no avião, viajo horas e sem dar uma palavra, eu fico quietinha, eu me fecho, né? E muitas das vezes o Senhor quer nos usar, né? Numa conversa normal com a pessoa, tudo bem, de onde você é, de puxar um assunto, conversar, né? Porque a gente tem que estar sempre com esse pensamento, né? Sempre atenta, Senhor, né? Como o Senhor quer me usar agora? Tô saindo, né? Como? Com quem? E ter isso na nossa mente constantemente, né? 24 horas por dia, a gente tem que ter essa sede, né? O que eu tenho para falar para alguém hoje, né? Como a Marli está falando, né? A gente precisa aproveitar as oportunidades, porque às vezes são oportunidades únicas. Quantas vezes eu viajei com pessoas que nunca mais eu vou encontrar na minha vida inteira, né? Olha as oportunidades que eu perdi, né? Então, assim, aqui essa passagem falou muito comigo, que o eunuco estava na vida cotidiana dele, ele não saiu dali para procurar uma pessoa que tivesse entendimento das escrituras para ensinar para ele. Não, ele estava ali, ele foi dirigido pelo Espírito Santo. E se o Espírito Santo ele é o nosso auxiliador, ele é o nosso guia, nós não precisamos ter medo, né? Nós não precisamos ficar preocupadas ou ansiosas, porque é ele que vai nos direcionar, ele vai falar conosco. É só a gente fazer a nossa parte, né? E é maravilhoso como Deus faz as coisas, né? Porque o mesmo Deus que fazia lá no início da igreja ali, né? No comecinho de Atos, a gente vê que ele vai fazendo e é o que ele quer fazer conosco também, né? E é uma maneira de posicionamento, da gente se posicionar e estar atenta para aquilo que o Senhor tem para falar conosco. E que a gente não venha perder as oportunidades, né? Porque aquele homem, o que ele ouviu ali foi tão profundo, foi o Espírito Santo que, né, convenceu ele daquilo que ele já viu, uma pocinha d'água, tem água ali, vamos lá, quero batizar. Ele já queria confessar que Jesus era o único e suficiente Salvador da vida dele, ele queria. Então, e a gente vê que as pessoas estão com sede, mas nem sempre elas vão falar assim, gente, ó, eu quero aprender a palavra, tu pode ir lá na minha casa? Você pode falar de Jesus para mim? Eles não vão falar. É nós que temos que estar sensíveis e chegar na hora certa, no momento certo. Exatamente. E para isso, precisamos estar aí muito conectadas com o Pai. Sim. Né? De que forma ouvimos e sabemos que é o Senhor que está falando conosco? Quanto mais intimidade, mais eu conheço a voz do meu pastor. As ovelhas conhecem a voz do seu pastor. Então, assim, quanto mais intimidade, mais eu tenho certeza de quando é ele que está falando, né? Às vezes a gente fica nessa insegurança, né? Às vezes a gente até ouve. A gente sabe que é ele, mas aí a gente fica insegura, mas será que eu vou? Mas eu vou parecer louca, e o Senhor tá falando. E se a pessoa não gostar, e se a pessoa não quiser, a gente fica assim, né? Ai, que vergonha. De fato, a gente passa por isso, até o Senhor dá uma cajadada na gente.
de a gente aprender, né? Porque o Senhor faz isso também, né? Muitas vezes o Senhor fala algo e às vezes a gente, claro, tem que ter sim muita clareza, muita sabedoria quanto a isso também. Também não é para ficar falando à torta direito sem ter certeza que foi o Senhor que enviou, se é algo do teu coração, né? Porque hoje em dia a gente tem que ter muito cuidado com isso. É um tanto de profetada que, olha, só misericórdia do Senhor. Então a gente precisa sim ter cuidado, ter temor naquilo que nós estamos entregando. Mas se ele, né? Se ele está direcionando, a gente também tem que obedecer. Então, assim, são 2 pontos, né? Sabedoria, discernimento, que vem do alto. E a gente tem isso conforme a gente vai se achegando mais perto dele, sendo mais parecida com ele e tendo mais tempo de qualidade com o Senhor. Verdade. Né? Amém. Ai, gente, que delícia. Ai, como é bom estudar, né, a palavra do Senhor, se aprofundar mais e ouvir aquilo que Ele está nos direcionando, né, o que Ele está falando conosco, porque a palavra é viva, né? Ela não é só lá de Atos, quando a igreja iniciou, ela é para nós também, né? Eu lembro que quando eu tive encontro, né, com o Senhor em 2019, eu estava com tanta sede, eu queria aprender a ler a Bíblia, eu não sabia ler a Bíblia, então eu fiz uma pesquisa e eu descobri um material maravilhoso que me ensinou muitas coisas sobre como ler a Bíblia, né, de um pastor americano. E ele falava assim, uma das coisas que eu li ali, que eu aprendi, que ele falava, que eu nunca esqueci, ele falou assim, ó, a palavra ela é viva. Sempre que você for ler, medite nela e fale como eu posso aplicar isso para os dias de hoje, como eu posso aplicar para a minha vida hoje. E aquilo ali para mim foi uma chave que eu nunca mais esqueci. Então tudo que eu leio na Bíblia eu tento trazer, tem algumas coisas que é meio difícil, eu não consigo. Mas muitas coisas eu fico assim, uau, é isso, é sobre isso, né? E então assim é maravilhoso e essa palavra que falou muito comigo mesmo sobre Filipe com o eunuco na carruagem, assim, eu até quero anotar ela, assim, que foi muito forte para mim. Isso eu já li algumas vezes, mas sempre, tipo assim, nunca me chamou tanta atenção quanto me chamou quando eu estava estudando ontem e hoje, né, sobre isso. Então, meninas, que a gente venha, né, meditar nessa palavra e trazer para nossas vidas e que o Senhor venha fazer aquilo que a gente não pode fazer, que Ele venha fazer, né? Ele venha trazer à nossa mente, ao nosso coração, tudo aquilo que Ele quer que a gente aprenda sobre isso. E se vocês, né, tiverem um tempo, leiam novamente, leiam em outras versões. Se vocês estiverem no celular, tem um aplicativo da Bíblia. Se vocês não souberem, depois me perguntem lá no grupo, eu mando para vocês. É um aplicativo maravilhoso que tem várias versões de graça, né, outras versões da Bíblia que você pode, né, tá lendo ali, pesquisando, porque às vezes numa versão você não vai entender muito, mas você lê em outra e te abre a mente, junta uma com a outra, é maravilhoso. E meninas, muito obrigado por vocês estarem aqui. Eu estou apaixonada com o estudo e de estar juntas, né, estudando juntas. E eu quero deixar aberto para vocês. Se vocês tiverem perguntas, meninas, abram o microfone. Se tem coisas que vocês têm dificuldade, quiser fazer alguma pergunta, né? Se a gente não souber responder, tá tudo certo, tá tudo bem, né? A gente vai pesquisar juntas, vai trazer a resposta juntos depois, porque é assim que a gente aprende, né? Eu que sempre falo, eu não sou nenhuma expert, né? Nenhuma sábia dentro da Bíblia. Tem muitas coisas assim que eu quero me aprofundar e aprender, mas não tenham vergonha, não tenham medo. Manda aqui as perguntas de vocês e nós vamos aprender. Amém? Vou fazer uma oração para nós encerrar e a gente volta na quarta-feira, às 20 horas. Pai, muito obrigado, Senhor. Muito obrigado, Deus, por esses minutos, Senhor, essa hora que o Senhor nos deu para a gente estar aqui
estudando a Tua palavra, aprendendo, buscando mais conhecimento, Senhor. Pai, nos dá sabedoria, nos dá graça, Senhor, que a gente venha aplicar as nossas vidas, Senhor, que nós possamos, Pai, ter o entendimento, Pai querido, do céu, Pai. Que o Espírito Santo venha nos ensinar tudo aquilo que o nosso coração almeja ensinar, Pai. Que nós venhamos te conhecer mais profundamente cada dia mais, Deus. Que essa palavra ela possa ficar, Senhor, ruminando, Senhor, em nós. Que nós possamos, Pai, tirar tudo aquilo que essa palavra tem para oferecer para as nossas vidas, Deus. Obrigado pela vida das minhas irmãs, Deus. Cada uma delas que tirou esse tempo para estar aqui. Abençoe suas casas, suas famílias, seus casamentos, seus filhos, seus trabalhos, Deus. A sua saúde, Pai. Tudo aquilo que carrega o nome delas, Pai. Guarda, cobre com teu sangue, Pai. Blinda tudo que é das tuas filhas, Pai. É o que eu te peço em nome de Jesus, e nos dá uma boa noite de descanso, Senhor, na tua paz e no teu amor, em nome de Jesus. Amém. Meninas, muito obrigada, um beijão para vocês, Deus abençoe e a gente se vê quarta-feira, tá bom? Amém. Beijo, Dri, obrigado. Beijo. When I cannot stand, I fall on you. Jesus, you're my hope and stay. Lord, I need you. Oh, I need you. Every hour I need you. My one defense, my righteousness. Oh God, how I need you. My one defense, my righteousness.